Meu nome é Elisa Butler e, aos 42 anos, como tenente-coronel do Exército dos Estados Unidos, eu estava acostumada a enfrentar o inimigo. Mas nunca imaginei que o mais perigoso seria meu próprio marido, sentado à minha frente neste mesmo tribunal. Vou ficar com metade de tudo, incluindo a propriedade da sua avó, Caleb anunciou com um sorriso satisfeito, sua voz ecoando na câmara estéril como se estivesse anunciando números vencedores da loteria. A confiança em seu tom foi um soco no meu estômago. Mas me forcei a manter a compostura na cadeira do réu. Ele havia cometido um erro tático fatal. Antes de contar minha história, diga-me de onde você está assistindo. Clique em curtir e prepare-se para uma história de traição calculada e um acerto de contas com precisão militar. O som da declaração de Caleb pairava no ar, um vapor tóxico preenchendo o espaço entre nós. Antes que eu pudesse processar completamente a audácia, seu advogado, Marcus Thorne, levantou-se. Era um homem que parecia ter nascido em um terno caro. Seus cabelos grisalhos estavam impecavelmente penteados, sua voz suave e ensaiada, como a de um narrador de um comercial de carros de luxo. Ele começou sua performance. Pintou uma obra-prima de enganação. Na narrativa de Thorne, Caleb não era apenas um marido. Ele era um mártir, um homem que corajosamente deixou de lado seu próprio sonho americano para que sua esposa, a tenente-coronel Butler, pudesse servir ao seu país. Meu cliente passou inúmeras noites sem dormir, disse Thorne, com a voz carregada de uma compaixão artificial, gesticulando em direção a Caleb. Preocupado, andando de um lado para o outro sempre que sua esposa era enviada para uma zona de conflito. Ele colocou suas ambições em espera, criando um lar estável e amoroso para ela retornar. Fiquei ali sentado, com as mãos descansando calmamente no colo, mas minha mente gritava. Noites sem dormir. Eu me lembrava muito bem daquelas noites. Não as passei andando de um lado para o outro. Foram passadas no Congressional Country Club, entretendo potenciais parceiros de negócios no bar. O cheiro de uísque caro e charutos impregnava-o quando ele chegava cambaleando em casa de manhã cedo. Gastava tudo isso financiando um estilo de vida que eu nem tinha tempo de viver, tudo documentado nas faturas do cartão de crédito que eu pagava sem questionar. As mentiras eram tão descaradas, tão meticulosamente elaboradas, que eram quase impressionantes em sua falta de vergonha. E Caleb apenas ficou sentado ali, concordando gravemente com as palavras de Thorne. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, um retrato perfeito de nobre sacrifício. Ele estava interpretando o papel da minha vida, e por um momento, pude ver o júri comprando a ideia. Deixei meus olhos vagarem do advogado para o meu marido, o arquiteto da minha humilhação pública. Não foi apenas a satisfação presunçosa que irradiava dele que me atingiu profundamente. Foi algo muito pior. Ele parecia entediado, como se a destruição sistemática da minha vida, a vida que ele supostamente prezava, não passasse de uma tarefa administrativa tediosa, uma ida ao Detran. Enquanto Thorne falava monotonamente sobre as profundas contribuições emocionais de Caleb, Caleb discretamente, quase imperceptivelmente, olhou para o Rolex em seu pulso, meu último presente de aniversário para ele. Um brilho de ouro polido contra um punho branco engomado. Seus olhos, os mesmos olhos azuis que um dia me fitaram com o que eu acreditava ser adoração, agora me percorriam com um vazio arrepiante. Não havia nenhum vislumbre de história compartilhada, nenhum resquício de afeição, nem mesmo um traço de remorso. Havia apenas o brilho frio e duro de um predador avaliando sua presa. Naquele momento, ele não era o homem com quem eu havia me casado. Eu nem tinha certeza se aquele homem realmente existira. Ele era um estranho, uma entidade hostil executando um assalto legal. E essa indiferença, essa profunda falta de qualquer conexão humana com os 5 anos que compartilhamos, doía mais do que a ganância. A ganância eu conseguia entender como um motivo básico e simples. Mas sua apatia me dizia que cada lembrança, cada promessa, cada momento que eu considerava sagrado era totalmente inútil para ele, além do seu valor monetário. Senti o tremor familiar começar no fundo do meu peito, uma vibração de pura raiva, sem adulteração. Queria subir pela minha garganta e sair pela minha boca num grito. Queria apertar minhas mãos. Mas 20 anos no exército ensinam algumas coisas.
Ensinam que seu corpo é uma máquina e você é o seu operador. Inspire, prenda a respiração, expire. Concentrei-me no ritmo, uma cadência silenciosa que me fora incutida por anos de treinamento para situações de alto estresse, enquanto Marcus Thorne tecia sua ficção. Entrei em modo missão. Transformei a fúria em combustível, uma energia fria e limpa que aguçou meu foco. Deixei a dor passar e deixei o oficial de inteligência assumir. Observei o júri. Uma mistura de rostos cansados, atentos e céticos. Uma mulher na primeira fila, talvez com quase 60 anos, franziu a testa ligeiramente diante dos pronunciamentos mais dramáticos de Thorne. Ótimo, pensei. Um aliado em potencial. Analisei a juíza, a honorável juíza Thorne, uma mulher conhecida por sua postura séria. Seu rosto era uma máscara impassível, mas seus olhos não deixavam escapar nada. Eu estava reunindo informações, avaliando o campo de batalha. Minha coxa ficou tensa e percebi o peso da maleta de couro sobre meu colo. Parecia densa, pesada, como um equipamento de missão crítica. Era um objeto simples e modesto. Mas o que continha era tudo menos isso. Não era apenas uma pilha de documentos legais. Era verdade. Era justiça. Era uma munição guiada de precisão, calibrada e esperando o momento certo para detonar. O tribunal entrará em recesso por 15 minutos, anunciou a juíza Thorne, sua voz interrompendo claramente a retórica de Thorne. O farfalhar de roupas e o arrastar de cadeiras preencheram a sala enquanto todos se levantavam. Naquele breve momento de corpos se movendo, os olhos de Caleb encontraram os meus do outro lado do tribunal. E então ele me deu aquele sorriso. Não era um sorriso amigável. Nem mesmo triunfante. Era o sorriso condescendente e onisciente de um jogador de cartas que tem absoluta certeza de que está com a mão vencedora, olhando para um tolo que está prestes a enganar. Ele achou que me tinha pego. Preso, superado, derrotado por sua estratégia superior. Mas ele não sabia. Ele não tinha como saber que aquele sorriso era seu erro mais crítico. Aquele sorriso foi o que me acordou do sonho de 5 anos em que eu estava vivendo. Aquele sorriso foi o sinal que ativou todos os instintos adormecidos, todas as habilidades analíticas que eu possuía como oficial de inteligência. E enquanto eu olhava para aquela curva presunçosa dos seus lábios naquele momento, minha mente não estava mais no tribunal. Estava voltando para outro sorriso idêntico em sua arrogância naquele dia fatídico, 5 anos atrás. O dia em que ele achou que tinha me enganado tão perfeitamente. Aquele sorriso não era apenas a expressão que eu vi agora sob as luzes fluorescentes estéreis do tribunal do condado de Fairfax. Era um fantasma. Aquele sorriso irônico me puxou através do tempo, me arrancando do tribunal tenso e com ar-condicionado e me fazendo voltar 5 anos no calor de uma memória que eu outrora acarinhara, mas agora entendia como o começo do fim. Tudo começou com um telefonema da minha melhor amiga e advogada, Eleanor Reis. Elisa, ele é perfeito demais, disse Eleanor, com a voz áspera e sem gentilezas ao telefone. Era a sua voz de advogada, aquela que não deixava espaço para discussão. E, na minha área de atuação, perfeito demais é um sinal de alerta do tamanho do Texas. Eu ri, um som genuinamente feliz. Eu estava sentado no meu carro, na garagem do Pentágono, com o motor desligado, me deleitando com o brilho do meu novo noivado. Eleanor, você vem lidando com divórcios amargos há tempo demais. Você é cínica, provoquei-a gentilmente. Você não vê o jeito como ele olha para mim. Ouviu-se um suspiro cansado do outro lado da linha. Posso não entender como ele olha para você, Elisa, mas vejo o relatório de crédito dele, e ele revela uma história de ambição sem a renda necessária. Faça um acordo pré-nupcial. Considere isso uma ordem direta da sua amiga. A sugestão soou como uma traição. Um documento legal frio parecia um insulto à beleza e à confiança que Caleb e eu estávamos construindo. Mas Eleanor era minha amiga mais antiga. Então, relutantemente, só para apaziguá-la, concordei. Desliguei o telefone sentindo um nó de culpa no estômago, como se já estivesse planejando um fracasso que parecia impossível. Naquela noite, decidi tocar no assunto.
nosso apartamento em Arlington tinha uma vista deslumbrante do rio Potomac, com as luzes dos monumentos brilhando ao longe. Era uma cena tranquila, e eu queria lidar com isso com o máximo cuidado. Esperei até depois do jantar, quando estávamos relaxando no sofá com taças de vinho. Escolhi minhas palavras com cuidado, enquadrando-as como uma formalidade, um documento para a paz de espírito de Eleanor. A reação dele foi pior que raiva. Raiva que eu poderia ter debatido, raciocinado. Em vez disso, ele me silenciou. Simplesmente pousou a taça de vinho na mesa de centro e olhou para mim. Seus olhos azuis brilhantes, que normalmente transmitiam tanta ternura, encheram-se de uma profunda dor teatral. Foi uma performance magistral de desgosto em tempo real, entendo, disse ele, com a voz quase um sussurro. Você é uma policial, Elisa. Você precisa proteger seus bens. Eu entendo. Ele se levantou e caminhou em direção à porta de vidro deslizante que dava para a sacada, de costas para mim. Mas eu tinha esperança. Eu esperava que, comigo, você pudesse ser apenas a Elisa. Ele fez uma pausa, com a mão na porta. Só me pergunto se você não pode confiar em mim para isso. Como vamos construir uma vida juntos? E assim, de repente, ele inverteu o roteiro. O mestre da manipulação em ação. No espaço de 30 segundos, eu não era mais a adulta responsável tomando uma atitude prudente. Eu era a mulher fria e desconfiada que feria o homem que a adorava. A culpa, quente e pesada, tomou conta de mim. Seguiu até a sacada. O ar frio da noite era cortante contra minha pele. Não é que eu não confie em você, Caleb, disse rapidamente, com a voz suplicante. É só complicado. É pela Eleanor. Ele se virou e, na luz suave da sala de estar, pude ver o brilho do que pareciam ser lágrimas não derramadas em seus olhos. Ele me puxou para um abraço, seus braços me envolvendo com força. Eu sei, meu amor. Me desculpa, murmurou ele no meu cabelo. Só estou sendo sensível. Eu te amo tanto, e pensar em você ter que ficar em guarda comigo dói. Ele me abraçou por um longo momento, deixando a culpa realmente me atingir. Então, desferiu o golpe final perfeito. Ok, disse ele, afastando-se para me olhar nos olhos. Nós faremos isso. O que for preciso para que você se sinta segura, porque sua segurança, sua paz de espírito, são mais importantes para mim do que qualquer pedaço de papel. Ele concordou. Mas fez isso de um jeito que me fez sentir um monstro. Ele pintou sua concessão como um ato de profundo amor altruísta, um sacrifício que estava fazendo pelo meu pragmatismo insensível. Saí daquela conversa sentindo que lhe devia um pedido de desculpas, como se agora tivesse que passar o resto de nossas vidas provando que eu, de fato, confiava completamente nele. O dia da assinatura no escritório de Eleanor, na cidade velha de Alexandria, foi um verdadeiro estudo de contrastes. O escritório era formal, com o cheiro de livros antigos e ambição. Caleb chegou relaxado e charmoso, carregando um buquê de uma dúzia de rosas vermelhas para mim, como se estivéssemos comemorando um aniversário. Ele cumprimentou Eleanor com um sorriso encantador que não chegou a alcançar seus olhos. Quando Eleanor deslizou o grosso documento sobre a mesa de morno polido, ele nem se mexeu. Pegou a caneta tinteiro cara, rabiscou sua assinatura na última página sem sequer olhar para as cláusulas internas e a empurrou de volta. Foi um grande gesto de indiferença, destinado a mostrar o quão pouco essas questões mundanas significavam para ele quando se tratava do nosso amor. Ao devolver a caneta para Eleanor, ele me olhou nos olhos e sorriu. Era exatamente o mesmo sorriso que eu estava vendo no tribunal hoje. Naquela época, 5 anos atrás, meu cérebro apaixonado o interpretou como um sorriso de tranquilidade, de generosidade sem limites. Eu ouvi dizendo: veja bem, este papel não significa nada para mim. Só você significa. Mas agora, com a dolorosa clareza da retrospectiva, sei exatamente o que era. Era o sorriso triunfante de um predador que acabará de ver sua presa entrar voluntariamente na armadilha e trancar a porta por dentro. Ele não tinha lido o acordo porque as palavras na página eram irrelevantes para ele. Sua estratégia não se baseava em brechas legais.
baseava-se em uma arma que ele acreditava ser muito mais poderosa, o amor e a culpa que ele havia cultivado com tanta maestria em mim. Naquela noite, levei para casa o documento assinado e autenticado em cartório. Entrei no meu pequeno escritório, ajoelhei-me e girei a combinação do meu pesado cofre à prova de fogo. A grossa porta de aço se abriu com um baque satisfatório. Coloquei o documento lá dentro, junto com minhas medalhas de serviço e as joias da minha avó. Fechei a porta, girei o dial e senti uma onda de alívio. Estava feito. Eu havia me protegido e mantido meu futuro marido. Eu me sentia segura. Eu me sentia segura. Eu não fazia ideia de que tinha acabado de guardar as evidências de uma guerra que já havia começado. A sensação de segurança que senti depois de guardar aquele documento foi, em retrospectiva, uma ilusão trágica. O verdadeiro catalisador, o evento que realmente colocou o plano de Caleb em ação, veio 3 anos depois. Tudo começou com uma perda. Minha avó Rose faleceu em paz, dormindo, aos 95 anos. Ela foi a última de sua geração, uma mulher moldada na Grande Depressão que me ensinou o valor da independência, da resiliência e de uma poupança bem administrada. A dor era imensa, mas, ao retornar do funeral dela na Califórnia, também senti o peso de uma nova responsabilidade. Ela havia me deixado todo o seu patrimônio, resultado de uma vida inteira de trabalho árduo e vida prudente. Não era só dinheiro, era o legado dela. Caleb me encontrou no portão de desembarque do Aeroporto Internacional de Dulles. Ele me abraçou forte, me deixou chorar em seu ombro, sussurrando todas as coisas certas. Estou aqui para você, querida. Vamos superar isso juntos. Ele era meu porto seguro e eu me apoiava nele, grata por sua força. Mas mais tarde, no escritório do advogado, quando o valor final foi lido em voz alta, quase 3 milhões de dólares, mais os imóveis, vi algo mudar por trás dos olhos dele. Foi um lampejo, instantâneo e sutil. Mas eu vi. Não era o olhar de alívio pelo nosso futuro compartilhado. Era o brilho penetrante e faminto de um ganhador do prêmio principal. Era pura ganância. Algumas semanas depois, Caleb me sentou no sofá e segurou minhas 2 mãos. Ele tinha aquele olhar sério e sincero, aquele que usava para conversas importantes. Eu estive pensando, começou ele. Vou pedir demissão. Ele se apressou antes que eu pudesse reagir. Quero estar aqui para te apoiar totalmente. Você se sacrificou tanto por este país, Elisa. Está na hora de alguém cuidar da sua vida. Deixe-me cuidar das finanças, administrar esta nova pasta para que você possa se concentrar na sua carreira sem distrações. Parecia tão nobre, tão altruísta. Um marido moderno se esforçando para que sua esposa poderosa pudesse prosperar. Mas sua versão de gestão começou quase imediatamente. Seu confiável Honda Accord foi trocado por um reluzente Porsche 911 prateado. É um investimento, querida, ele explicou suavemente quando levantei uma sobrancelha. Esses modelos clássicos só valorizam. Em seguida, veio a taxa de iniciação para uma associação plena no Congressional Country Club, um lugar onde ele me garantiu que construiria relacionamentos para o nosso futuro. Suas calças de trabalho sensatas foram substituídas por um guarda-roupa de terno sob medida e sapatos de couro italiano. Nossa vida, antes um ritmo confortável de trabalho e fins de semana tranquilos, acelerou para uma vertiginosa confusão de consumismo. A decoração minimalista do nosso apartamento logo ficou abarrotada de esculturas de arte abstrata que ele comprou em galerias de luxo, peças que custavam mais que meu carro. Nossos fins de semana, que costumavam ser passados caminhando pelas trilhas tranquilas do Parque Nacional de Shenandoah, agora eram voos de primeira classe para o Vale de Napa para passeios de degustação de vinhos com nível de investimento. Um nó de ansiedade começou a se formar no meu estômago. Não era eu. Não era o legado de Rose. Quando tentei expressar minhas preocupações, sugerir que diminuíssemos o ritmo, ele usou sua arma mais eficaz, a condescendência gentil. Elisa, meu amor, você está acostumada com a mentalidade de escassez dos militares. Não é culpa sua, ele dizia, acariciando meu cabelo. Você precisa aprender a pensar como os ricos, a viver como nós merecemos.
Só confie em mim. Ele transformou minha disciplina em uma falha, minha prudência em uma incapacidade de aproveitar a vida, e eu, ainda querendo acreditar no homem com quem me casei, deixei. Ele estava gastando o dinheiro da minha avó mais rápido do que eu conseguia acompanhar. E a cada compra, um pedacinho da minha confiança se esvaía. Ele também começou a se aproveitar da minha identidade. Em eventos sociais e galas beneficentes em Washington, D.C., ele se apresentava com um charme experiente. Caleb Vance, dizia, apertando a mão. Minha esposa é a Tenente-Coronel Butler. Ele deixava minha patente pairar no ar, um distintivo de honra que ele ostentava como se fosse seu. Então, mencionava casualmente os investimentos de capital de risco da nossa família, apresentando-se como o gênio financeiro silencioso por trás do oficial condecorado. Ele não estava apenas gastando meu dinheiro. Ele estava roubando minha reputação, meus anos de serviço, e usando isso como uma fantasia. A ilusão final e destruidora desmoronou durante as férias. Estávamos na festa de Natal anual no Clube de Oficiais de Fort Meade. O clima era festivo, repleto dos sons de um quarteto de cordas e da visão de uniformes de gala e becas elegantes. Eu estava conversando com um colega policial quando pedi licença para ir buscar uma bebida. Ao me aproximar do bar, ouvi a voz de Caleb mais alta que a dos outros, conversando com um pequeno grupo de contratados da defesa. Ah, a carreira da Elisa é admirável, claro, disse ele, girando um copo do que parecia ser um uísque escocês caríssimo. Absolutamente admirável, mas sejamos honestos. É a minha perspicácia financeira que permite o nosso estilo de vida. Ele riu baixinho, um som presunçoso que me irritou. Um dos empreiteiros, um homem que eu conhecia superficialmente, perguntou: então, o que você faz, Caleb? Caleb tomou um gole dramático de sua bebida e riu. Eu administro o portfólio da família. É um trabalho de tempo integral, acredite. O sangue sumiu do meu rosto. Uma coisa era fazer isso em particular, mas dizer isso aqui no meu mundo, cercado pelos meus colegas, era o máximo ato de desrespeito. Naquela noite, de volta ao nosso apartamento, eu o confrontei. Fui calma e direta. Contei a ele o que tinha ouvido. Esperava que ele ficasse envergonhado e pedisse desculpas. Em vez disso, pela primeira vez, a máscara do marido solidário não escorregou simplesmente. Ele a arrancou e jogou no chão. Seu rosto se contorceu em uma expressão de escárnio que eu nunca tinha visto antes. Ah, qual é, Elisa? Não seja tão ingênua, ele disparou, com a voz transbordando de desprezo. Quem vai acreditar que um soldado raso sabe ganhar dinheiro de verdade? Toda a sua carreira é sobre seguir ordens. Eu sou o único com a visão. Ele deu um passo à frente, com um olhar frio. Estou te dando uma vida de classe. Uma vida que você jamais teria alcançado sozinho. Você deveria ser grato. Suas palavras, você simplesmente sabe seguir ordens, não ficaram apenas pairando no ar do nosso apartamento naquela noite. Elas detonaram. Naquela única frase de desprezo, o homem que eu amei, a vida que eu pensava estar construindo, desapareceu completamente. O que restou em seu lugar não foi um marido, mas um alvo hostil. Dormir não era uma opção naquela noite. Enquanto Caleb roncava baixinho na nossa cama, felizmente alheio ao interruptor que acabará de acionar, eu estava sentada na escuridão silenciosa do meu escritório em casa. A dor que havia sido uma dor surda e latejante no meu peito durante meses havia se transformado em algo completamente diferente. Uma clareza fria e cristalina. Durante 20 anos, toda a minha vida profissional foi dedicada a identificar, analisar e neutralizar ameaças à segurança nacional. A metodologia era tão parte de mim quanto o sangue em minhas veias. Uma citação de um general que eu respeitava profundamente, um homem que nos liderou através da névoa da guerra em Fallujah, ecoou em minha mente: na névoa da guerra, confie na sua preparação, não na sua esperança. Eu vinha me apegando à esperança há tempo demais. Esperança de que eu estivesse errado. Esperança de que houvesse um mal-entendido. Esperança era um luxo que eu não podia mais me dar. Era hora de confiar na minha preparação. Abri meu laptop seguro,
e o zumbido silencioso da máquina era o único som na sala. A missão era clara. A ameaça era doméstica. O objetivo: descobrir toda a extensão da conspiração contra mim. Criei um novo arquivo criptografado no meu disco rígido. Dei-lhe o nome simplesmente de Operação Vance. A esposa havia sumido. O comandante desta investigação estava agora no comando. Minha abordagem foi sistemática, como seria para qualquer alvo de alto valor. Fase 1: Análise de ativos e despesas. Extraí os extratos de todos os cartões de crédito, contas bancárias e carteiras de investimentos que ele havia manipulado. Criei uma planilha com referências cruzadas de datas e despesas. Surgiu um quadro claro e contundente. Não se tratava apenas de gastos frívolos. Era uma campanha de fraude financeira. Dezenas de milhares de dólares desviados para despesas que ele havia considerado presentes para clientes ou viagens de negócios. Cobranças de joalherias em Georgetown por itens que eu nunca tinha visto. Contas de hotéis de cidades onde ele nunca deveria ter estado. Em seguida, migrei para a inteligência de código aberto. O OpenKeylab não era um agente treinado. Sua pegada digital era desajeitada. Comecei com o histórico do navegador dele no nosso desktop compartilhado, o mesmo que ele usava para pesquisas. Entre as buscas por Porsches antigos e relógios suíços, havia uma trilha de migalhas que levava diretamente às suas intenções. Termos de busca como cônjuge sujeito à lei de herança da Virgínia, duração mínima do casamento para a pensão alimentícia no VA, como converter bens separados em bens conjugais. Ele vinha pesquisando seu campo de batalha muito antes de revelar que estávamos em guerra. E então encontrei a pista mais repugnante de todas. Ele era membro ativo de um fórum sobre direito do divórcio, fazendo perguntas hipotéticas pouco veladas. Verifiquei as datas das postagens dele. A mais antiga foi 6 meses antes da minha avó falecer. O plano estava em andamento o tempo todo. A morte dela não foi o catalisador. Foi apenas o pagamento. Mas eu sabia que a verdadeira informação, a mina de ouro, estaria em seu laptop pessoal. Um MacBook elegante que ele guardava como se fosse um segredo de Estado. Esse era o alvo principal. Eu tinha que esperar pela oportunidade perfeita. Um momento em que ele estivesse desprevenido. Chegou naquele sábado. Ele saiu cedo em seu Porsche, vestido com um impecável traje de golfe, rumo a um torneio de fim de semana com seus colegas de trabalho. Não me espere acordada, querida, gritou ele alegremente. Vai ser um longo dia de networking. Assim que o som do motor dele se dissipou, comecei a trabalhar. Eu sabia a senha dele. Meu aniversário. A ironia era tão cruel, quase poética. Uma parte de mim se sentia suja, como um ladrão comum violando sua privacidade. Mas silenciei aquela voz com uma lógica fria. Aquilo não era uma violação. Era uma busca justificada. Ninguém se desculpa por ler os planos de batalha do inimigo. Passei horas vasculhando metodicamente seus arquivos, enquanto meu treinamento entrava em ação, procurando por anomalias, por qualquer coisa fora do lugar. Era basicamente o que eu esperava. Fotos, músicas, documentos relacionados aos seus falsos negócios. Mas então, enterrado nas profundezas de uma pasta chamada Projetos Antigos, eu encontrei um único arquivo aparentemente inofensivo chamado Futuro. Estava criptografado. Meu coração batia forte contra as costelas. Era isso. Keylab, em sua suprema arrogância, se considerava um gênio do crime. Mas, na realidade, era um amador. Ele usará uma segunda senha para a criptografia, mas era simples, uma que ele achou inteligente, o nome do seu primeiro cachorro, uma história que ele me contou em um dos nossos primeiros encontros. Digitei. Bingo! Acesso concedido. A pasta se abriu e o ar foi sugado para fora dos meus pulmões. Não era apenas um arquivo. Era um dossiê meticulosamente organizado sobre a traição dele. Houve centenas de e-mails entre ele e seu advogado, Marcus Thorne, datando de quase 2 anos. Eles discutiram o momento ideal para o pedido de divórcio.
Eles elaboraram estratégias sobre como combinar minha herança para que parecesse propriedade conjugal. Havia até uma planilha detalhada do Excel. Ela listava todos os meus bens conhecidos, minha pensão militar, minhas economias e uma coluna ao lado intitulada Projeção da Participação de Caleb. Ele tinha um nome para o plano deles. Ele chamou nosso casamento de 5 anos de fase de investimento. Fiquei ali sentada, olhando para a tela, com o brilho iluminando o meu rosto na sala escura. A dor era tão aguda, tão profunda, que ia além das lágrimas. Era uma sensação congelante, um núcleo de gelo se formando em minha alma. Toda dúvida foi apagada. Toda esperança foi incinerada. Tudo o que restava era a verdade fria, dura e inegável. Peguei meu telefone, com os dedos firmes. Rolei até o número de Eleanor e apertei o botão de ligar. Ela atendeu no segundo toque, com a voz afetuosa: Elisa, está tudo bem? Respirei fundo, minha voz saindo monótona, sem emoção, como um policial fazendo um relatório de campo. Eleanor, eu disse, temos uma situação. É hora de uma contraofensiva. Meu telefonema para Eleanor foi o sinal de alerta. Na manhã seguinte, eu estava sentado em seu escritório no centro histórico de Alexandria. Com suas ruas de tijolos e charme histórico, a cidade parecia um mundo à parte da realidade fria e calculada da minha situação. Mas dentro do escritório de Eleanor, não havia charme, apenas foco. Havia se tornado nossa sala de guerra. Os mapas táticos do meu trabalho diário foram substituídos por fluxogramas financeiros e grossos volumes de leis da comunidade da Virgínia espalhados sobre sua mesa de mogno. Eleanor, com seus cabelos grisalhos presos em um coque severo e olhos capazes de dissecar uma mentira a 100 metros de distância, era minha comandante-geral. Entreguei a ela um pendrive contendo o conteúdo copiado da pasta Futuro de Caleb. Por quase 1 hora, ela revisou as evidências em silêncio, com a expressão se tornando mais séria a cada e-mail que lia, a cada linha da planilha que analisava. Finalmente, ela olhou para mim, com um olhar firme. Ele cometeu um erro de principiante, Elisa, disse ela, com a voz grave e perigosa. Ele documentou toda a sua conspiração. Isso não é apenas prova de intenção. É uma confissão por escrito. Ela se inclinou para a frente, com as mãos espalmadas sobre a mesa. Então, aqui está o plano operacional. Não vamos ficar na defensiva. Não vamos reagir aos movimentos dele. Vamos partir para a ofensiva. Vocês vão primeiro. Tomaremos o controle do campo de batalha desde o início. A clareza da sua estratégia foi um bálsamo para minha alma fragmentada. Eu havia passado meses me sentindo uma vítima. Agora eu era um soldado com uma missão. Naquela noite, Eleanor me levou a uma mesa de canto tranquila no Majestic, um restaurante clássico e mal iluminado a poucos quarteirões do seu escritório. Entre pratos de carne e taças de cabernet, ela olhou para mim, sua postura de advogada se suavizando, transformando-se na de uma amiga. Elisa, disse ela, com a voz suave, mas firme. Você sobreviveu a Fallujah. Você vai sobreviver a isso. Ela tomou um gole de vinho. A única diferença é que desta vez o inimigo estava dormindo na sua cama. Trate-o como tal. Um alvo hostil a ser neutralizado. É só uma missão. As palavras dela eram exatamente o que eu precisava. Não eram sentimentais. Eram práticas, táticas e verdadeiras. Reforçaram minha determinação. Nas semanas seguintes, vivi uma vida compartimentada. Durante o dia, eu era o tenente-coronel Butler, comandando minha unidade de inteligência em Fort Belvoir com precisão e autoridade. Eu instruía generais, gerenciava pessoal e tomava decisões cruciais. Eu estava no controle. À noite, eu voltava para o meu apartamento silencioso e me tornava o autor no caso Butler versus Vance. Sob a orientação de Eleanor, comecei a fortalecer sistematicamente minhas linhas financeiras. Transferimos cada centavo da minha herança para novas contas separadas, sob um fundo legalmente intocável. Nenhum dólar ficaria exposto à alegação de ter sido misturado.
Tornei-me arquivista da minha própria vida, reunindo e documentando cada recibo, cada extrato de cartão de crédito, cada reserva que comprovasse os gastos extravagantes e as mentiras de Caleb. Cada pedaço de papel era uma munição. Cada arquivo digital era mais uma camada de armadura. Trabalhei mecanicamente, metodicamente, deixando de lado qualquer emoção. Era uma tarefa e eu a executaria com perfeição. No dia em que fui ao escritório de Eleanor para assinar a petição de divórcio, uma chuva fria caía sobre Alexandria. Apesar de todas as evidências, apesar de saber a profundidade da traição, ainda assim foi um momento de profunda dor. Enquanto eu segurava a caneta sobre a linha da assinatura, minha mão, uma mão que se manteve firme em situações muito mais perigosas, tremeu levemente. Aquela assinatura não era apenas o fim de um casamento. Era o carimbo oficial da morte de um sonho. Mesmo um sonho construído sobre uma base de mentiras. Eleanor deve ter visto. Ela colocou a mão quente sobre a minha. Está tudo bem, disse ela suavemente. Às vezes, para reconstruir, você tem que aceitar queimar tudo primeiro. Respirei fundo para me acalmar. Pressionei a caneta no papel e assinei meu nome. Eliza Butler. Não, senhora Vance. Naquele momento, uma onda de profunda tristeza tomou conta de mim, mas foi seguida por algo inesperado. Uma sensação limpa e silenciosa de libertação. A guerra havia começado oficialmente. Planejamos o primeiro ataque com precisão tática. A maior fraqueza de Caleb era seu ego, sua necessidade desesperada de validação social. Então, o alvejamos ali. Um oficial de justiça, um homem alto e imponente, entregou os papéis do divórcio a Caleb no grande saguão com painéis de madeira do Congressional Country Club em uma tarde de sábado, bem na frente dos amigos e parceiros de negócios que ele estava tentando desesperadamente impressionar. Eu não estava lá para ver, é claro, mas Eleanor recebeu um relatório completo do servidor. Ela me repassou com uma satisfação sombria. A expressão presunçosa e confiante de Caleb teria se dissolvido em etapas. Primeiro em puro choque, depois em confusão e pânico, e finalmente em uma fúria profunda e carmesim ao perceber o que eram os papéis. Ele havia sido enganado. Ele havia sido humilhado publicamente. Ele, que se considerava o manipulador de marionetes, acabará de ter seus próprios fios cortados da maneira mais dramática possível. Ele havia sido despojado de sua principal arma, o elemento surpresa. Ele pensou que estava no controle do jogo, sem nunca perceber que o tabuleiro já havia sido virado. Naquela noite, meu telefone começou a vibrar incessantemente, uma enxurrada incessante de ligações e mensagens de texto dele. Olhei para a tela. As mensagens eram uma torrente de fúria, ameaças e fingida descrença. Como você pôde fazer isso comigo? Com a gente, dizia uma delas. Não atendi uma única ligação. Não respondi uma única mensagem. Simplesmente coloquei o telefone no silencioso. O silêncio é uma arma poderosa. Deixe-o pensar. Deixe-o se enfurecer. Deixe-o temer o que viria a seguir. Ele havia cometido um erro tático fatal. Ele havia despertado o soldado em mim. E agora estava prestes a enfrentar as consequências. Meu silêncio era uma contagem regressiva, um relógio correndo em direção a uma explosão que eu sabia ser inevitável. Depois de dias ignorando suas ligações e mensagens furiosas, a pressão aumentava. Caleb não era um homem que tolerasse ser ignorado ou perder o controle. Toda sua personalidade era construída com base na habilidade de ser o único a puxar os cordões. Eu só não sabia quando ou onde a tempestade finalmente chegaria. Aconteceu numa terça-feira, no final de um dia longo e exaustivo. Enquanto eu caminhava pelo asfalto do estacionamento de Fort Belvoir, minha mente já estava mudando de avaliações de ameaças para planos para o jantar. O ar estava denso com a noite úmida da Virgínia. Então, um som familiar cortou o zumbido silencioso da base, o rugido agressivo de um motor Porsche. Seu 911 prateado cantou pneus no espaço ao lado do meu sedã sensato, me cortando e me bloqueando. Ele praticamente caiu do banco do motorista. Este não era o charmoso e polido com quem me casei.
Sua aparência imaculada havia desaparecido. Sua gravata de seda cara estava frouxa, seu cabelo estava bagunçado, como se ele tivesse passado as mãos por ele em frustração. E seus olhos, exibiam uma fúria selvagem e desesperada que eu nunca tinha visto antes. Estavam vermelhos e ferozes. O cheiro fraco, mas distinto, de uísque caro pairava sobre ele, uma colônia de desespero. A máscara cuidadosamente construída do marido encantador e solidário fora completamente incinerada, restando apenas o rosto cru e feio de um animal acuado. Como ousa, sibilou ele, com a voz grave e rouca. Ele avançou e ficou bem na minha cara, apontando um dedo em minha direção, a mão tremendo de raiva. Como ousa me humilhar desse jeito? Quem diabos você pensa que é? Por um breve momento, vislumbrei o meu antigo eu. A mulher que teria se encolhido, que instintivamente tentaria acalmar a tensão, acalmar o orgulho ferido dele. Aquela mulher estava morta e enterrada. Ela morreu no meu escritório em casa, olhando para uma planilha que quantificava a traição do marido. Não mexi um músculo. Nem pisquei. Minha voz, quando saiu, foi fria e cortante como o gelo. Quem sou eu? Repeti, meu tom perigosamente baixo. Sou a pessoa que pagou pelo carro que você dirige, Caleb. Sou a pessoa que paga pelo apartamento em que você mora e pelo terno ridiculamente caro que você está usando agora. Sou a mulher que você passou os últimos 5 anos da sua vida planejando fraudar. Seu rosto ficou imóvel de choque por um único e profundamente satisfatório segundo. A audácia da minha resposta o deixou sem palavras. Ele claramente esperava lágrimas, desculpas ou, no mínimo, medo. Ele não esperava a verdade nua e crua. Mas o choque foi rapidamente engolido por uma onda de raiva indignada. Você me espionou, gritou ele, com a voz embargada, chamando a atenção de alguns soldados que caminhavam por perto. Você mexeu nas minhas coisas. Isso é doentio, Elisa. Isso é patológico. Ele tentava mudar de ideia, inverter o roteiro uma última vez, me pintar como a vilã. Mas o Gaslighting havia perdido o poder. Eu não sentia mais um pingo de culpa. Dei um passo deliberado à frente, diminuindo a distância entre nós. Pela primeira vez em meses, olhei diretamente em seus olhos, e não havia medo, apenas um fogo frio e ardente. Você chama de doentio descobrir uma conspiração contra mim, retruquei, cada palavra uma bala, acertando o alvo. Você chamou todo o nosso casamento de fase de investimento e tem a audácia de ficar aqui em uma base militar falando comigo sobre privacidade. Seus olhos se arregalaram em pânico genuíno. Ele não sabia que eu tinha visto aquelas palavras específicas. Era o olhar de um espião cujo código acabará de ser quebrado. Você cometeu um erro, Caleb. Um erro crítico, continuei, com a voz baixa e firme, assumindo o tom de um comandante se dirigindo a um subordinado que havia falhado espetacularmente. Você achou que minha solidão me tornava fraca. Achou que minha dedicação à carreira me tornava ingênua, mas se esqueceu de quem eu sou. Dei mais um passo à frente. Ele instintivamente deu um passo para trás. Um recuo sutil, mas definitivo. Sou tenente-coronel do Exército dos Estados Unidos. Sou um soldado. E não recuamos quando lutamos pelo que é nosso. O confronto não podia terminar ali, em público. Precisava de uma conclusão definitiva. Passei por ele em direção ao nosso apartamento, o silêncio carregado de ameaças não ditas. Ele nos seguiu, tateando com as chaves, ainda se recuperando da mudança de poder. Ao entrarmos no apartamento, sua raiva, alimentada pela impotência e pelo álcool, precisava de um alvo físico. Seus olhos arregalados percorriam o cômodo, um cômodo cheio de coisas compradas com o dinheiro da minha avó. Ele viu uma das esculturas abstratas das quais tanto se orgulhava, um pedaço de metal retorcido que custará uma fortuna. Com um rugido gutural, um som de pura frustração animal, agarrou-a e atirou-a contra a parede. O objeto atingiu-o com um estrondo nauseante, arranhando o gesso antes de cair ruidosamente no piso de madeira, o som ecoando pelo teto alto da sala. Isso era meu, gritou ele, com o rosto roxo de raiva e as veias saltando no pescoço.
Investi 5 anos da minha vida em você. Eu conquistei isso. Aquele foi o momento, o último pedaço da ilusão se estilhaçou em 1 milhão de pedaços. Ele não me viu, nem nossa vida, nem nosso amor. Ele só viu um balanço onde seus lucros esperados tinham acabado de ser destruídos. Ele viu um investimento que havia fracassado. Caleb ficou ali, respirando pesadamente, o peito arfando. Ficou chocado com a minha falta de reação, com a determinação fria e inabalável nos meus olhos. Viu que não lhe restava mais nada. Nenhum charme, nenhuma ameaça, nenhuma vantagem. Sua bravata se transformou em desespero patético. Você vai se arrepender disso, Elisa, gaguejou ele, a voz perdendo a força. Eu vou te destruir no tribunal. Foi a última ameaça desesperada de um homem derrotado. Ele se virou, praticamente saiu correndo pela porta, e um momento depois, ouvi o guincho dos pneus do Porsche enquanto ele acelerava noite adentro. Fiquei ali, sozinho, no silêncio repentino e retumbante, com o coração batendo forte no peito. Mas não era a batida frenética do medo. Era o poderoso tambor rítmico da adrenalina, da libertação. A verdade havia sido revelada. Eu havia enfrentado meu inimigo. O ponto de ruptura havia sido alcançado e o voto de silêncio, quebrado para sempre. Se você já teve um momento em que finalmente encontrou sua voz e se manteve firme, clique em curtir para me apoiar. E nos comentários, escreva "Eu sou um soldado" para mostrar que você entende o que significa lutar por si mesmo. Agora, restava apenas um campo de batalha a ser conquistado, o tribunal. O rescaldo do nosso confronto deixou um silêncio profundo. A ameaça de Caleb, "Eu te destruirei no tribunal", não foi o discurso desesperado de um homem furioso. Foi uma declaração de guerra. E na guerra, o lado com a melhor preparação vence. Uma semana antes da data do julgamento, a primeira onda de inimigos chegou. Era um e-mail de Marcus Thorne para Eleanor, com uma cópia para mim, uma proposta de acordo. Ele escreveu que seu cliente, Caleb, desejava evitar prolongar essa provação dolorosa e estava disposto a aceitar a modesta quantia de $500.000 para recomeçar sua vida. O e-mail era uma aula magistral de ameaças veladas, habilmente embaladas na linguagem da falsa preocupação. Thorne prosseguiu, insinuando que um divórcio litigioso público poderia ser prejudicial à carreira de um oficial de alta patente e poderia até mesmo tocar em questões de segurança nacional, dada a minha posição. Foi uma tentativa barata e transparente de intimidação, uma operação psicológica final e desesperada. Encaminhei o e-mail para Eleanor com uma única pergunta: "O que você acha?" A resposta dela chegou em minutos. "Acho que eles estão apavorados. Estão sondando suas fraquezas, esperando que você rompa as fileiras para proteger sua carreira. Acabaram de revelar suas cartas, Elisa. Acham que sua reputação é seu ponto fraco." Senti uma onda de fria determinação. Ele ainda estava me subestimando. Achava que o uniforme era apenas um trabalho, não a essência da minha identidade. O e-mail de acompanhamento de Eleanor enviado diretamente a Marcus Thorne continha apenas 3 palavras: "Vejo você no tribunal." Os últimos dias antes do julgamento foram intensos. O escritório de Eleanor, na cidade velha de Alexandria, transformou-se de um escritório de advocacia em um verdadeiro tribunal simulado. Ela foi implacável. Ela se tornou a juíza Thorne, severa e imparcial. Um jovem e perspicaz associado de seu escritório foi escalado para o papel de Marcus Thorne, e sua função era me destruir no tribunal. Eles me treinaram por horas, me atacando de todos os ângulos imagináveis. O interrogatório simulado foi brutal. Tenente-Coronel Butler, começou o jovem advogado, com a voz carregada de insinuações. "Não é verdade que o senhor usou sua posição de poder e sua vasta experiência em inteligência para coagir o Sr. Vance a assinar um documento que ele não conseguia entender?" "Não, isso não é verdade", respondi, mantendo a voz calma. "O Sr. Vance é um adulto instruído que entrou no acordo por vontade própria. De livre vontade. Ou ele estava tão cego de amor por uma mulher poderosa e intimidadora que teria assinado qualquer coisa?" "Essa é uma pergunta que você terá que fazer a ele", respondi friamente.
Eleanor, como juíza, interrompia com a voz ríspida: responda à pergunta, coronel. Sim ou não? Eles me martelaram sobre minhas intenções. Você não escondeu sua verdadeira intenção ao exigir um acordo pré-nupcial, essencialmente planejando o fracasso do casamento antes mesmo de ele começar? Minha intenção era proteger os bens que adquiri ao longo de 15 anos de serviço militar e honrar o legado da minha avó. É uma prática financeira padrão e prudente. Foi um processo exaustivo e mentalmente desgastante. Eles me forçaram a confrontar as interpretações mais horríveis possíveis das minhas ações para arrancar toda a emoção das minhas respostas até que elas se tornassem tão afiadas e inquebráveis quanto aço. Não deixamos nenhum flanco exposto, nenhuma vulnerabilidade sem solução. Enquanto a preparação psicológica estava em andamento, as evidências físicas estavam sendo reunidas em nossa arma definitiva. Eleanor tinha uma grande caixa preta para documentos, do tipo usada para grandes litígios. Organizamos nossas provas com precisão militar. Prova A: o acordo pré-nupcial original assinado. A assinatura de Caleb, um pergaminho extravagante e arrogante, estava logo ali na última página. Nossa bala de prata. Prova B: uma lista detalhada das dívidas pessoais de Caleb, compilada a partir de extratos de cartão de crédito e pedidos de empréstimo. O Porsche, a filiação ao clube de campo, as roupas de grife, tudo isso somava pouco mais de $95.000 de sua dívida pessoal. Anexo 100. Os e-mails impressos, todos eles. Toda a correspondência de 2 anos entre Caleb e Marcus Thorne, tramando, elaborando estratégias e se referindo ao trabalho da minha vida como pagamento deles. E, finalmente, a prova D: o relatório de um contador forense que Eleanor havia contratado. Era um documento clínico seco, mas sua conclusão foi devastadora. Certificava que nem um único centavo do meu fundo de herança jamais havia sido misturado a qualquer conta conjugal conjunta. A barreira financeira era absoluta e comprovável. Cada documento era uma camada de armadura. Cada página, uma munição. Eleanor fechou a tampa da caixa e deu-lhe um tapinha suave e confiante. Isso não vai ser um julgamento, Elisa, disse ela, seus olhos encontrando os meus. Isso vai ser uma demonstração. Tudo o que precisamos fazer é apresentar os fatos. Naquela noite, dormir foi impossível. A ansiedade era um zumbido baixo sob minha pele, a tensão natural de um soldado antes de uma grande operação. Senti-me atraído por um livro no meu criado mudo, um exemplar bem usado de Meditações, de Marco Aurélio, o imperador filósofo estoico admirado por tantos líderes militares. Abri uma página marcada, e uma única citação pareceu se destacar da página. O obstáculo no caminho se torna o caminho. O julgamento não era um obstáculo à minha liberdade. Era o único caminho para ela. Saí da cama e fui até o meu armário. Abri as portas e fiquei ali por um longo tempo, observando. Pendurado ali, perfeitamente passado e à espera, estava meu uniforme de serviço militar. O uniforme de gala, muitas vezes chamado de classe há 20 anos da minha vida, estavam representados naquela única vestimenta. As condecorações no peito, a estrela de bronze, a medalha de serviço meritório da defesa. Não eram apenas medalhas. Eram testemunhos de juramentos cumpridos, de sacrifícios feitos, de momentos em que coloquei a missão acima de mim. Esta noite, a missão era eu. Meus dedos traçaram a bandeira americana bordada na manga direita. Eu havia lutado pelos valores que ela representava. Honra, verdade, justiça. Ela esteve comigo em Bagdá e Bagram, um lembrete constante do que eu servi. Amanhã, eu não entraria naquele tribunal como uma esposa desprezada ou uma vítima. Eu entraria como tenente-coronel Elisa Butler. Eu não estaria sozinha. Eu carregaria o peso deste uniforme, a honra de um soldado e o coração inquebrável de uma mulher que finalmente estava completamente pronta para a batalha final. O ar no tribunal estava carregado de simpatia fabricada. Marcus Thorne acabará de concluir sua argumentação final com o talento de um ator de teatro experiente. Ele pintou um retrato de Caleb como um marido trágico e devotado, um homem que havia deixado suas próprias ambições de lado apenas para ser posto de lado, agora clamando por nada mais do que justiça.
Foi uma atuação convincente. Caleb, por sua vez, desempenhou o papel da vítima humilde de coração partido com perfeição. Com a cabeça ligeiramente abaixada, uma expressão de profunda tristeza estampada no rosto. Fiquei sentado, imóvel, com as mãos apoiadas no colo e a postura ereta. Senti o peso dos olhares do júri sobre mim, alguns cheios de pena por Caleb, outros com um julgamento frio por mim. Meu uniforme, que na noite anterior parecerá uma armadura, agora parecia um alvo. A juíza Altorne, uma mulher cuja expressão parecia permanentemente esculpida em granito, desviou o olhar de Caleb para a nossa mesa. Sua voz estava desprovida de emoção. Tenente-Coronel Butler, a defesa tem alguma resposta? Era isso. O momento que toda a operação estava levando. Eleanor levantou-se lentamente, com movimentos deliberados e confiantes. Ela ficou de pé diante do púlpito, a imagem da autoridade serena. Sim, meritíssimo, temos uma resposta, disse ela, com a voz clara e firme, cortando o silêncio pesado. Na verdade, temos um único documento assinado por ambas as partes há 5 anos que resolverá todo esse assunto imediatamente. Um murmúrio baixo percorreu o tribunal. Thorne lançou um olhar confuso para Caleb. Eleanor pegou 3 cópias de um documento em sua pasta. Sem dizer mais nada, ela se aproximou e colocou uma cópia na bancada do juiz, entregou a segunda para um atordoado Marcus Thorne e colocou a terceira bem na frente de Caleb. O efeito foi instantâneo. Foi como se uma granada tivesse sido detonada silenciosamente no centro da sala. O ruído ambiente cessou. Observei Caleb. Cada gota de cor desapareceu de seu rosto, deixando para trás uma máscara pálida e encerada de descrença. Ele encarou o papel como se fosse uma cobra venenosa, enroscada e pronta para atacar. Thorne, ligeiramente atrapalhado, começou a folhear as páginas. Pude ver o momento exato em que sua confusão profissional se transformou em puro pânico. Seus olhos se desviaram das páginas para Caleb, seu rosto uma tempestade de traição e fúria. Ele se inclinou e sussurrou algo maldosamente no ouvido de Caleb. Era evidente que era a primeira vez que ouvia falar disso. A arrogância suprema de Caleb, sua crença de que conseguia se virar com seu charme em qualquer situação, acabará de transformar seu próprio advogado caro em um idiota. Thorne endireitou-se, com a compostura abalada, e fez uma tentativa débil de retomar o controle. Meritíssimo, gaguejou. Meu cliente foi? Ele foi enganado. Ele não entendeu o que estava assinando. A juíza Altorne ergueu os olhos do acordo, com um brilho de desdém glacial que congelava o fogo. Senhor Thorne, disse ela, com a voz perigosamente suave. Seu cliente é um adulto alfabetizado com formação universitária? Bem, sim, mas... Ele sofre de alguma deficiência cognitiva que o impeça de entender um contrato? Não, meritíssimo. Havia uma arma apontada para a cabeça dele no momento da assinatura? O silêncio de Thorne foi a única resposta necessária. A armadilha se fechou. Então, a juíza fez algo que jamais esquecerei. Ajeitou os óculos, olhou para o tribunal e começou a ler em voz alta. Sua voz soava com a clareza de um dobre de finados. Artigo 3. Todas e quaisquer heranças, doações ou legados recebidos por qualquer uma das partes durante o casamento permanecerão como propriedade única e separada da parte receptora. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Artigo 4. Todos os benefícios de aposentadoria militar, pensões e auxílio-doença recebidos pela Tenente-Coronel Butler são designados como sua propriedade única e separada. Artigo 5. Ambas as partes renunciam a todo e qualquer direito de reivindicar pensão alimentícia ou pensão alimentícia da outra em caso de divórcio. Cada cláusula era uma martelada, demolindo sistematicamente os alicerces de todo o caso de Caleb. Cada palavra pregava mais uma tábua no caixão da sua ganância. Olhei para Caleb. Sua máscara de vitimismo havia se desfeito, substituída pelo rosto cru e feio de um ladrão frustrado. Ele entendia agora que não receberia um único centavo. Ele perdeu o controle. É uma armadilha, gritou, levantando-se de um salto e apontando um dedo trêmulo para mim.
Ela me prendeu. Foi tudo uma armação. Ordem. O martelo do juiz bateu com a força de um tiro de rifle, o som ecoando nas paredes revestidas de madeira. Senhor Vance, sente-se e fique em silêncio, ou eu o removerei. Mas Eleanor não havia terminado. Ela permaneceu de pé, calma em meio ao caos. Meritíssimo, disse ela, virando outra página do acordo em sua mão. Se me permite, direciono a atenção do tribunal para uma cláusula final, o artigo 7. A juíza assentiu, com os olhos ainda fixos em Caleb. O artigo 7, continuou Eleanor, com a voz cortante e precisa, estipula que cada parte será a única responsável por todas e quaisquer dívidas pessoais contraídas em seu nome durante o casamento. Ela fez uma pausa para causar impacto antes de disparar o tiro fatal. Temos, como prova B, extratos autenticados de cartões de crédito, financiamentos de veículos e taxas de clube de campo em nome do Sr. Vance, totalizando $95.427. O tribunal irrompeu numa onda de sussurros chocados. Os jurados se entreolharam, com expressões que misturavam espanto e repulsa. Caleb encarou Eleanor, boquiaberto, o rosto de um branco medonho. Ele entrará naquela sala esperando milhões. Agora, não só sairia sem absolutamente nada meu, como também partiria acorrentado a uma montanha de dívidas que eram inteiramente suas. A luta o abandonou completamente. Ele cambaleou por um instante, depois desabou na cadeira como uma marionete cujas cordas haviam sido cortadas. Seus olhos estavam vazios, fitando o abismo de seu próprio plano arruinado. A batalha havia terminado. A derrubada estava completa. E após a explosão, restava apenas um silêncio retumbante e ensurdecedor. As últimas palavras do juiz se perderam no zumbido que enchia meus ouvidos. O julgamento terminou não com um estrondo, mas com um silêncio estranho e oco. Caleb permaneceu congelado em sua cadeira, uma estátua de ruínas, com o olhar vazio e fixo no vazio. A guerra havia acabado. Os repórteres, sentindo o cheiro de sangue na água, imediatamente cercaram Eleanor, com seus microfones e câmeras criando uma confusão caótica ao redor dela. Mas eu não tinha interesse na volta da vitória. Eu só queria ar. Saí do tribunal e mergulhei no relativo silêncio do corredor de mármore. Enquanto me dirigia para a saída, passei pela mesa de Caleb. Ele ainda estava sentado lá sozinho. Marcus Thorne, seu advogado, já estava arrumando sua maleta, recusando-se a sequer olhar para seu cliente, agora tóxico. Caleb ergueu os olhos quando me aproximei, e o homem que vi era um estranho. Ele parecia 10 anos mais velho, o charme e a arrogância completamente despojados, deixando para trás algo frágil e patético. Elisa, sussurrou ele, com a voz rouca e seca. Por favor, não tenho nada. Ele tentou todas as armas do seu arsenal, charme, manipulação, intimidação e, agora, o último refúgio de um homem derrotado, a piedade. Mas, depois de tudo, meu coração se tornou uma fortaleza. Eu era imune às suas táticas. Parei, não por ele, mas por mim. Faltava uma última parte desta missão para completar. Um último limite para traçar. Você tinha tudo, Caleb, eu disse, com a voz baixa, mas firme, ecoando no ar parado. Você tinha amor. Você tinha confiança. Você tinha um parceiro. Você escolheu trocar tudo isso pela ideia de dinheiro. Isso não foi algo que eu fiz com você. Foi o que a sua própria ganância fez consigo mesma. Ele apenas me encarou, com os olhos suplicantes. Pela primeira vez, olhei diretamente para eles e não senti medo, nem afeição persistente, apenas uma profunda e cansada finalidade. Você me subestimou, continuei. Foi um erro tático fatal. Adeus, Caleb. Virei-me e fui embora, meus passos ecoando pelo longo corredor. Não olhei para trás. Aquela porta, aquela que me levou a 5 anos da minha vida, estava agora fechada, trancada e selada para sempre. A notícia da implosão espetacular de Caleb se espalhou pelos círculos sociais e militares de Washington como um incêndio. Tornou-se um conto de advertência sussurrado em coquetéis e no campo de golfe que ele não podia mais pagar.
A história de Caleb Vance foi uma lição sobre como exagerar. Seu colapso foi tão rápido quanto total. Como Eleanor previra, a comunidade que ele tanto se esforçara para impressionar e explorar foi o próprio instrumento de sua ruína final. O Congressional Country Club, citando uma cláusula de imoralidade em seu contrato de associação, o expulsou sumariamente. Os supostos amigos que ele havia cultivado com meu dinheiro agora atravessavam a rua para evitá-lo. Afundado em uma montanha de dívidas que não tinha como pagar, ele foi forçado a vender o Porsche por uma fração do que havia pago por ele. Em poucos meses, pediu falência e, em completa desgraça, deixou a Virgínia. A justiça não foi feita apenas no tribunal, ela foi feita pela própria sociedade que ele tentou enganar. Naquela noite, Eleanor me levou para jantar no Majestic, um tranquilo restaurante histórico no centro histórico de Alexandria. Eu esperava sentir uma sensação de euforia, uma alegria triunfante, mas não senti. Sentado à sua frente, na sala quente e mal iluminada, a única coisa que senti foi uma exaustão profunda. A adrenalina que me sustentou por meses finalmente se esvaiu, deixando um vazio vasto e silencioso em seu lugar. A guerra foi vencida, mas o custo foram 5 anos da minha vida e uma fé em outra pessoa que eu não tinha certeza se algum dia recuperaria totalmente. Não houve comemorações barulhentas, nem brindes barulhentos, apenas um silêncio compartilhado e compreensivo. Eleanor ergueu sua taça de vinho. A justiça, disse ela simplesmente. Eu ergui a minha, sentindo o cristal frio contra a ponta dos meus dedos. A verdade, respondi. Bebemos. O momento de silêncio foi mais significativo do que qualquer festa da vitória. Mais tarde, de volta ao meu apartamento, o silêncio era diferente. Era mais pesado. Eu havia vencido. Eu havia defendido o legado da minha avó e a minha própria honra. Mas agora, no silêncio do meu lar recuperado, a realidade de tudo se instalou. Caminhei pela sala de estar, um espaço que finalmente era verdadeiramente meu novamente. As esculturas extravagantes e caras que Caleb havia comprado sumiram. Vendidas para pagar custas judiciais. A televisão ridiculamente grande sumiu. Os livros de arte pretensiosos que ele havia deixado espalhados na mesa de centro sumiram. Estava tudo vazio. Sentei-me no sofá, o silêncio me pressionando. Eu tinha meu espaço de volta. Eu tinha minha vida de volta. Mas uma parte de mim também se foi. A parte ingênua que acreditava num amor perfeito. A parte que ignorava os sinais de alerta porque a esperança era inebriante demais. Lamentei por aquela versão de mim mesma. Lamentei pelo sonho, mesmo que tivesse sido construído sobre uma base de mentiras. Mas enquanto eu estava ali sentada, observando as luzes da cidade brilharem através da janela, outro sentimento começou a emergir, emergindo lentamente em meio à exaustão e à tristeza. Era uma sensação de paz, uma paz silenciosa e profunda. Não era um fim. Era uma clareira, uma queima controlada para dar lugar a um novo crescimento. Eu havia enfrentado a maior ameaça à minha vida, não em um campo de batalha estrangeiro, mas em minha própria casa. E eu havia sobrevivido. Eu havia vencido. E pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia verdadeira e completamente segura. Um ano pode mudar tudo. O silêncio que antes era tão pesado no meu apartamento vazio gradualmente se transformou em uma paz tranquila e geradora. Foi nessa paz que encontrei minha nova missão. Um ano após o julgamento, eu não estava mais em um tribunal, mas em um escritório novo, modesto, porém iluminado, em Alexandria. As paredes estavam pintadas de um tom de azul calmo e esperançoso. A luz do sol entrava pelas grandes janelas, e na parede em frente à minha mesa, onde eu podia vê-la todos os dias, havia um retrato lindamente emoldurado da minha avó, Rose. Seu sorriso na fotografia era caloroso, seus olhos cheios da sabedoria silenciosa que eu tanto prezava. Passei meses após o divórcio pensando na herança que ela me deixou. Caleb havia como uma bolada, uma coleção de ativos a serem liquidados e gastos em luxos passageiros. Mas nunca foi isso que aconteceu. O legado de Rose não estava no valor monetário. Estava nos valores pelos quais ela viveu.
independência, resiliência e o poder silencioso da autossuficiência. Era um legado de força para construir, não para ser consumido. E eu finalmente soube como orá-lo. A placa com letras douradas na porta do escritório dizia: Fundação Butler Rose, empoderamento financeiro para famílias de militares. Minha guerra pessoal havia se tornado uma missão pública. A fundação, financiada por uma parcela significativa da minha herança, oferecia workshops e recursos gratuitos para militares e seus cônjuges. Abordamos tudo, desde planejamento financeiro básico e estratégias de investimento até direito de família e proteção patrimonial. Contratei Eleanor como membro do conselho e ela nos ajudou a construir uma rede de advogados de confiança, com baixo custo, prontos para ajudar soldados e suas famílias a redigir documentos legais, como acordos pré-nupciais, que poderiam proteger seus futuros. Eu estava determinada a garantir que nenhum outro soldado, nenhuma outra esposa de militar teria que enfrentar um predador como Caleb desarmado. A maior vulnerabilidade que ele explorou em mim não foi o meu amor, mas a minha falta de vigilância financeira diante dele. Eu havia transformado minha maior fraqueza, minha lição mais dolorosa, no meu propósito mais poderoso. A cicatriz da minha batalha se tornou uma armadura para os outros. O momento de ciclo completo, aquele que me mostrou o quanto eu havia chegado, aconteceu há alguns meses. Eu estava ministrando uma oficina em Fort Meade, em um grande auditório lotado de jovens militares, muitos com suas esposas sentadas ao lado. Eu tinha acabado de compartilhar uma versão mais simplificada da minha história, não como um conto de amargura, mas como um estudo de caso sobre a importância da preparação financeira. Quando abri a palavra para perguntas, uma jovem no fundo levantou a mão. Ela era uma capitã, seu uniforme impecável, sua postura impecável, mas seus olhos revelavam uma vulnerabilidade que reconheci instantaneamente. Tenente-coronel, ela começou, com a voz clara, mas carregada de uma incerteza silenciosa. Depois de tudo que você passou, como é que você volta a confiar em alguém? Um silêncio tomou conta da sala. Era a pergunta que eu me fizera 1000 vezes na calada da noite. Era a pergunta que todos naquela sala, de alguma forma, temiam. Todos os documentos legais e de planejamento financeiro do mundo não conseguiam responder a essa pergunta humana fundamental. Respirei fundo, olhei para o mar de rostos e dei a eles a única resposta honesta que eu tinha. Confiança não é cegueira, eu disse, com a voz mais suave agora, mais pessoal. Isso não é confiança. É uma aposta. A verdadeira confiança é construída sobre uma base de honestidade, mas é protegida pelos muros da sabedoria. Você pode e deve amar alguém de todo o coração, mas também deve proteger seu futuro com a mente tranquila. Fiz uma pausa, deixando as palavras serem absorvidas. Disciplina não é só para o campo de batalha. É para a vida toda. É a disciplina para fazer perguntas difíceis, ter conversas desconfortáveis, implementar proteções legais, não porque você espera o fracasso, mas porque você respeita a instituição do casamento o suficiente para fortalecê-la contra qualquer ameaça, interna ou externa. Olhei diretamente para o jovem capitão. E a verdadeira confiança não vem de fechar os olhos e torcer pelo melhor. Vem de abrir bem os olhos, enxergar a pessoa exatamente como ela é, seus pontos fortes e fracos, e fazer uma escolha consciente e informada de acreditar nela. Você escolhe alguém digno dessa crença. Depois da oficina, enquanto eu dirigia para casa, o sol se punha sobre o rio Potomac, pintando o céu com brilhantes pinceladas de laranja e roxo. A solidão que antes me acompanhava constantemente havia desaparecido. Minha vida era plena, cheia de propósito, cheia de amigos como Eleanor e cheia de uma paz tranquila e inabalável que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. Caleb tentou tirar minha fortuna, mas, no final, me deu um presente inestimável. Liberdade. A liberdade das ilusões, a liberdade do medo e a liberdade de construir uma vida nos meus próprios termos. Fundada nos meus próprios valores. Eu sobrevivi. Eu venci. E encontrei meu caminho. Minha história é a prova de que nossas feridas mais profundas podem se tornar nossas maiores forças. E nossas batalhas mais difíceis podem abrir caminho para uma vida com propósito. Não foi um caminho fácil, mas era meu para trilhar.
Obrigada por trilhar comigo hoje. Se você acredita que cada cicatriz conta uma história de sobrevivência e força, clique em curtir. Para mais histórias sobre resiliência e busca por justiça, inscreva-se no canal. E eu adoraria saber a sua opinião. Nos comentários abaixo, compartilhe uma palavra que descreva o que essa história fez por você.